sintético, e agora eu quero convidar e agradecer novamente o professor André por estar aqui presente. Eu quero convidar o professor André a fazer as considerações, né, dele a respeito do seu trabalho. Vamos ouvi-lo e, a seguir, a gente dá continuidade. Gente, vocês conseguem me ouvir assim? Estão me ouvindo bem? Sim? Ah, ótimo. Eu botei esse fone e às vezes as pessoas não escutam, mas que bom. Cal e Nízia, né? Eu preciso agradecer demais a vocês, muito, muito mesmo, pela honra, pelo prazer, pela alegria de ler esse trabalho e participar dessa banca. Vocês estão me ouvindo, não estão? Só um momentinho, André, eu estou achando um pouquinho baixo. Será que você tem condição de falar Eu um vou pouco tirar mais o fone. perto do microfone? Estou com fone, dizem que o fone não é tão bom. Eu vou tirar então. Quando for para ouvir vocês, eu coloco. Tá bom. Melhor, não é isso? Melhor, não é Agora isso? melhorou. Tá bem melhor. Pronto. Então, eu estava dizendo do meu agradecimento a você, Nízia e a Cal, pela alegria, pelo prazer de ler esse trabalho. Eu não tenho como fazer a minha fala aqui sem dar um depoimento muito pessoal e muito emocionado, né, que esse trabalho chegou para a minha leitura, né? Eu estou concluindo essa minha etapa na UNEB de Coité, depois de 7 anos, e eu estava muito triste, né, obviamente, por esse momento, e ler esse trabalho me deu uma alegria imensa, me deu uma emoção, uma alegria imensa. Eu vou realmente me segurar para falar da alegria que foi. Eu quero realmente parabenizar, Carl, tá? Você promete, logo no início, fazer um mergulho jornalístico nesse personagem, e você faz isso. Você demonstra uma dedicação, né, a esse trabalho, uma dedicação a contar essa história, a nos apresentar esse personagem, como você já disse aqui, fora da curva, acima da média, e você não nos poupa de nada, você traz com generosidade, com talento, com cuidado, toda essa grandiosidade desse personagem, que é, como vocês dizem em alguns momentos, a própria história do rádio em Conceição do Coité. Então me deu uma alegria imensa, né, de saber, por vários motivos, de saber da importância que é o rádio, da importância que é o nosso curso de rádio e TV no território do Sisal, da importância de poder fazer brotar, de fazer reverberar talentos como o seu. Então, tudo vale a pena. Quando eu li esse trabalho, eu falei, valeu muito a pena a gente continuar acreditando nesse processo todo que a gente se envolve, da educação, né, da multicampia, de estar próximo das pessoas, das suas histórias, acreditar pessoalmente também no jornalismo, que é a minha profissão, a profissão que eu escolhi, que eu abracei, e o trabalho que você faz é um trabalho jornalístico. Então, assim, eu fiquei muito contente, muito alegre demais, né? Acho que esse trabalho é uma referência para a gente, assim, em vários aspectos, porque a gente precisa, sim, manter contando essa história do rádio, mostrando, não é à toa, eu acho que é brilhante como você faz, porque o tempo inteiro parece que você pode dar a sensação ao leitor de que você está exagerando, que você está muito empolgado, né, com o personagem, e de repente você traz dados concretos que mostram a atualidade do que Genivaldo faz, né? A atualidade do rádio. Então não é só um vislumbre seu. Quando você traz, por exemplo, ele tocando no show e você mostra o show cheio, as pessoas cantando, é tudo muito da agora, da atualidade, da importância desse veículo agora. E depois você apresenta uma pesquisa que agora, de 2023, mostrando que o programa dele é o mais ouvido. Então é tudo muito atual, né? E eu gostei muito disso, porque quando a gente vai lendo assim, parece que é um escritor muito entusiasmado com o personagem, e isso é claro, fica claro nisso, mas com dados concretos, né? Não é invenção sua, tá ali, e você apresenta para a gente essa história. É uma história muito rica, uma história bonita. Eu fico feliz, mais uma vez, agradeço, porque eu não conhecia, né? Ouvi falar da Rádio Sisal, ouvi falar de Genivaldo, mas não conhecia com essa profundidade toda que me foi apresentada agora. Então, para mim, é uma felicidade que eu
graças a você, não vou sair daí sem conhecer essa história, sem conhecer esse personagem. Deixa eu ver algumas coisas aqui que eu anotei. Que Fico feliz que você disse já que pretende lançar em impresso e traz essa. É muito generoso seu, sabe? Eu te agradeço muito que você já traz uma ilustração original já para a publicação do livro. Isso é muito bonito. Isso é de uma pessoa muito comprometida. A cada leitura que eu fiz do seu trabalho, eu vi que você estava muito comprometido. Você faz um trabalho etnográfico, você vai junto com ele, você acompanha ele, você vai para o show, você vai para o programa de rádio, você vai atrás, acompanhando esse personagem e apresentando para a gente. Isso é muito. Fica muito evidente para a gente o cuidado que você teve, o envolvimento seu em contar essa história. É, Quando você fala isso, né, o mergulho com profundidade, você promete e cumpre. Aí você tem a importância também, que eu acho que é pontos assim que precisam ser evidenciados no trabalho, que é a questão econômica. Então, assim, é muito bonito que ele seja plural, que ele cumpra várias funções, mas não podemos romantizar a exploração desse trabalho, né? Exploração dessa função. Eu acho que em respeito à nossa profissão, em respeito à área da comunicação, o mercado da comunicação, isso precisa assim ser problematizado, né? Não é possível que um programa de apelo popular, de audiência, e eles não consigam colocar profissionais, colocar uma equipe para atuar, e ele tem que fazer tudo sozinho, mesmo que ele tenha talento de fazer isso sozinho. Então isso é importante ser problematizado, assim como também você traz a questão política, né? A relação dos meios de comunicação com a política local, o domínio, né, das elites políticas do poder midiático, né? A rádio que é passada de pai para filho, assim como a prefeitura de Coité também é passada de pai para filho. Então, é importante que isso também fique evidente, mostrando que a gente não está falando de comunicação apenas, a gente está falando de sociedade, a gente está falando de política, a gente está falando de cultura, está tudo muito envolvido aí nesse seu trabalho. Parabéns a forma como você explica o título, linda a apresentação, tudo faz sentido. Você teve tão zelo por esse trabalho, eu me orgulho demais, sabia? Eu me emociono, aliás, demais, porque mostra muito zelo. Cada palavra você explica ali, está tudo no lugar. Isso é muito bonito. Isso é um trabalho de excelência, sabe? De zelo e de cuidado. Desculpa a emoção, viu, gente? Mas eu vou falar assim mesmo. É, Você fala aqui da. Então, e no final tem esse embate, essa questão aí, que é a questão da tecnológica, né? Porque ao mesmo tempo que você fala que ele super se adaptou às tecnologias, foi o primeiro a fazer programa no Facebook, mas ao mesmo tempo ele tem uma resistência à mudança para a FM, ele faz uma crítica e tal. E ali eu acho que também é uma questão, claro que você não daria tempo, foi uma informação que chegou no finalzinho do seu trabalho, mas é importante sim, já que vai virar livre e tudo, se você tiver um pouquinho mais de fôlego para questionar isso, né? Como é que uma figura dessa tão importante, de tanto apelo popular, é descartada no momento de transição, né, da rádio, quando a rádio se atualiza para o FM e ele fica de fora, né? A gente sabe que tem questões políticas muito sérias envolvidas nisso, né? De repente, isso precisa ser também problematizado, porque reforça o que você mostrou durante toda a trajetória dele. A pouca valorização, né, de quem está no comando da rádio, quem é dono da rádio, a pouca valorização de uma figura dessa tão importante. Eu queria. Não tem muito. Assim, outra coisa que eu quero parabenizar também o memorial, né? Você foi muito cuidadoso em sintetizar a história ali no início para a gente e falar do seu trabalho, né? Do acompanhamento que você fez a esse personagem, das leituras que você fez sobre livro-reportagem, sobre entrevista. Eu senti falta de uma figura importante, a professora Anísia conhece, que é Cremilda Medina. Eu acho que é uma referência importante para o trabalho que você faz. A Cremilda Medina, ela tem um livro que é Entrevista, o Diálogo Possível, e ela defende toda a obra dela, né, uma professora de jornalismo, né, uma intelectual na área da comunicação, e ela defende o tempo inteiro as subjetividades que devem ser despertadas no jornalista diante da matéria e diante da sua fonte.
né? Então, o livro dela, Entrevista, o Diálogo Possível, ela fala de como nós devemos ser afetados por esse personagem, né? Por esse entrevistado. O jornalista não tem que ficar isolado dentro daquela ideia de imparcialidade, de objetividade e ficar preso no ego dele. Isso compromete, né, o trabalho de muitos colegas nossos, porque acaba escrevendo apenas a partir do mundo dele, do olhar dele, do que ele já até imaginava antes de entrevistar. Não é esse o seu caso, você é afetado pela figura, você é afetado pelo personagem, você fala disso, de como você ficou surpreso no show, de como você ficou surpreso como ele muda rapidamente para fazer o velho do Forró Bodó. Então, isso é o que Cremilda Medina fala do jornalista que é afetado pelo personagem. Então, sugiro para você, se você tiver a oportunidade de ler, né, as contribuições de Cremilda Medina para a área do jornalismo, porque realmente tem tudo a ver com o que você já faz na prática. Outra coisa também que a gente, talvez, assim, como também uma contribuição, né, tá lindo o trabalho, tá muito bonito, mas tem sim excessos de... Talvez, o que eu posso dizer, meu Deus? De elogios, né? E vamos falar mais objetivamente, de adjetivos. Eu acho que os adjetivos, para nós que somos jornalistas, é algo muito perigoso, né? A gente, às vezes, acaba utilizando adjetivos que eles não dizem, né? O adjetivo não diz. O que diz é o substantivo, né? Eu ia até procurar uma frase de alguém que explicou melhor sobre isso, mas não deu tempo aqui. Mas o substantivo é quem diz, é quem nomeia as coisas, é quem descreve as coisas. O adjetivo, ele muitas vezes é um enfeite, é uma, né? Uma exaltação, né, que a gente teve ali dentro do momento, mas que a gente, às vezes, substitui a impressão do autor, do leitor, né? O leitor deve ter essa exaltação, deve ter... Então, muitas vezes, a história de Genivaldo já é suficientemente potente para eu achar ele muito linear, desculpa, muito massa, muito... Mas aí você diz isso. Tem uma frase que eu copiei aqui, que você fala várias vezes. É dizer assim, Genivaldo tem uma trajetória de destaque e muita contribuição no campo da comunicação, principalmente na área do rádio. É isso, ponto. Mas não precisa ser dito várias vezes isso. E cuidado com esses adjetivos. Releia pensando assim, esse aqui eu não preciso dizer. Eu não preciso dizer que o programa dele é muito importante. Porque quando você diz que o programa dele traz cordel, traz a voz popular, traz em serviço, tal, a gente, como leitor, já entende isso. Esse programa é muito importante. Entendeu? Se você ficar dizendo isso, é muito importante. O trabalho dele é muito importante. Quando você traz, por exemplo, uma pesquisa de opinião que uma empresa faz dizendo que ele é o programa mais ouvido, nossa, a gente já está diante de um fato objetivo. É só esse equilíbrio que a gente precisa ter, né, no texto jornalístico. Eu sou a favor da subjetividade. Eu comecei aqui elogiando você por isso. Eu trouxe Cremilda Medina, que é uma autora que defende, né, as subjetividades, mas eu acho que um pouco de objetividade em algumas constatações são importantes, porque não precisa, muitas vezes não precisa, diante do fato, nem precisa que você diga o muito importante, ele é muito maravilhoso, ele é muito não sei o quê, sabe? Que eu acho que tem alguns adjetivos assim, saudoso fulano, né? O saudoso radialista. Se você me diz que que foi o pioneiro, que foi o cara que começou tudo, que foi o cara que ficou na rádio por mais de 40 anos, eu já sei o suficientemente que esse cara realmente é saudoso, é importante, sabe? Sem um adjetivo. Ainda nessa coisa da adjetivação, só uma problematização, assim, que é quando você fala que ele, quando ele faz o velho, ele usa uma fala caipira. E aí eu fiquei pensando, o que é essa fala caipira? É claro que você nos brindou com vídeo, né? Eu fui lá no YouTube, eu assisti o show dele, eu vi as músicas, eu vi as narrações dos gols, de tudo. Obrigado né, por enriquecer essa história com esses recursos. Mas o caipira, eu fiquei na dúvida do que seria essa fala caipira, né? A gente sabe que está dentro de uma homenagem que ele faz, ele quer preservar essa cultura mais tradicional. Mas essa palavra é um tanto pouco perigosa, né? Porque a gente sabe que tem muito de estereótipos midiáticos sobre o caipira, né?
caipira está dentro de um lugar que a mídia, né, os meios de comunicação em geral, colocaram de estagnação, né, das pessoas, geralmente são pessoas das cidades pequenas, da zona rural, do interior, como se as pessoas estivessem estagnadas no tempo, tivessem pouco acesso à informação, tivessem pouco conhecimento. Então, essa palavra caipira, solta, assim, colocada, eu acho que eu fiquei meio preocupado, assim, né? Porque eu quero dizer para você que dizer que ele faz uma fala caipira não é suficiente. Talvez descrever que fala é essa que ele faz. Que voz é essa que ele coloca nesse personagem? Né? Só dizer que é caipira fica um pouco assim, reforçando o estereótipo do que é o caipira. Isso não compromete de jeito nenhum a sua fala, porque a gente sabe que não há nada de pejorativo no que ele faz, não é ao contrário, ele homenageia as pessoas do interior. Eu acho que é isso, velho. Eu acho que estamos diante de um trabalho de excelência, um trabalho fantástico, necessário, tem que ser publicado, tem que ser lido pelos colegas todos de comunicação, de rádio. Parabéns a você, parabéns a Nízia, com certeza, né? Tem aí também um esforço aí da orientadora desse trabalho aí, desse diálogo. Parabéns, você fez tudo que um bom jornalista quer encontrar um bom personagem, né, e contar essa história da forma melhor possível. Você fez isso e cumpriu muito bem o rigor também acadêmico, trazendo um memorial que descreve toda a sua metodologia, seu esforço. Então, eu só tenho que te elogiar e te agradecer aí pela essa leitura. Parabéns, parabéns. Grata, professor André, por suas considerações. E, nesse momento, eu vou passar a palavra a Cal para que ele possa comentar, né, as contribuições do professor André, as dúvidas, as questões que foram problematizadas, ainda na expectativa de que a professora Cleidiana possa ingressar aqui na reunião. Caso ela não consiga ingressar, a seguir eu vou ler o parecer dela, tá bom? Então, Cal, você tem um tempo aí para poder comentar, né, as questões que o professor André trouxe. Está com a palavra. Agradecer aí o professor André, né, pelas palavras, pela fala dele, que é importante, né, e eu acho que vai ser importante também estar colocando isso no livro, né, indo lá. Eu tenho mais um pouco de fôlego aí para fazer isso, fazer o que o professor está falando, com a visão do que ele leu, do que ele teve de impressão, para que a gente possa colocar aí acrescentar, né, porque vai acrescentar ainda mais o livro, então a fala dele acrescenta muito. Então, essa fala caipira mesmo é uma coisa que a gente pretende estar mudando, né, deixando mais claro o trabalho dele, que é o Véio do Forrobodó, o personagem Véio do Forrobodó, dentre outras sinalizações aí no texto que o professor falou. Eu pretendo, a partir disso, aí estar melhorando para que a publicação seja feita de forma excelente, porque esse livro já está sendo procurado, vai ser um livro que não vai ficar só aqui em Coité, vai ficar na UNEB, vai ser distribuído também na região. Então, a gente tem que fazer de forma excelência, né? Então, eu agradeço, professor, pelas palavras, né? Está tudo gravado aí, eu volto, vejo de novo e com foco, com muita vontade, eu vou conseguir publicar ele com essa fala importante que traz muita coisa, acrescenta muita coisa no livro. Então, agradeço, professor, por essas palavras aí. Ok. Então, sendo assim, né, eu vou pedir, Cal, que você tire a projeção da sua apresentação para eu poder projetar aqui o parecer da professora Cleidiana e, ao mesmo tempo, fazer a leitura. Ela, infelizmente, não pôde estar presente, ela justifica isso no parecer. E a professora Cleidiana teve um papel, assim, fundamental, por isso que ela foi convidada a estar aqui com a gente na banca do TCC, que vai ser representado por esse parecer, porque a professora Cleidiana acompanhou todo o processo, né? Ela esteve no CIP avaliando, né, o percurso do projeto de Cal, desde o início da ideia original, né, quando o Cal começou a pensar e ele não mudou de ideia, ela até frisou isso na apresentação. Poxa, Cal, você, desde metodologia, lá no início do curso, você já tinha pensado em fazer
o livro-reportagem sobre Genivaldo Silva e você continuou firme nessa proposta, né? Ela comentou sobre isso no CIP, né? Então, eu vou projetar aqui o parecer dela, para que vocês tenham ciência. Só um minutinho. Está aqui, vou fazer a leitura. Ela me enviou o parecer hoje. Vocês conseguem visualizar? Sim? Está aparecendo. Sim, Está aparecendo. Sim. Tá, sim. Ótimo. Então, eu vou fazer a leitura. Parecer para o TCC intitulado O Peão do Rádio no Território do Cisal, Histórias da Vida de Genivaldo Silva, Veto Forrobodó, do graduando Eucalino Oliveira Silva, Salvador, Bahia, 15 de dezembro de 2023, professora doutora Cleidiana Ramos, professora visitante no campus 14. Agradeço à professora Anísia Riso e ao graduando Eucalino Oliveira Silva pelo convite para compor a banca examinadora deste trabalho. Infelizmente, por uma circunstância de ordem pessoal, não pude participar do exame, mesmo em ambiente de videoconferência. Por isso, apresento as minhas impressões sobre o trabalho neste documento a partir dos seguintes pontos. Primeiro, o trabalho é de extrema relevância no tema e na escolha do suporte, o livro-reportagem. O jornalismo literário é um dos gêneros que podem responder a alguns dos desafios postos não apenas para o campo do jornalismo, que vive uma crise, especialmente pelo modelo de negócios no Brasil, mas também outros campos da comunicação social, diante das novas perspectivas de linguagens e suportes por conta da revolução digital. O livro-reportagem e sua proximidade com a literatura pode ser um convite para diferentes camadas do público interessadas em conhecer histórias contadas a partir do encadeamento de personagens com os principais fatos, sem o peso de uma submissão a uma suposta imparcialidade e objetividade. A técnica do jornalismo literário, que tem como suporte o livro, permite experimentações, ampliação das vozes de diversas fontes e uma história construída não necessariamente em linhas do tempo, com base na técnica da pirâmide invertida. A história é contada a partir do que ela tem de mais recente. No jornalismo literário, podemos variar esses tempos, como ocorre no trabalho em análise, que começa nos apresentando como nasceu o interesse e paixão pelo rádio do principal personagem, Genivaldo Silva, até o desfecho da criação de um de seus trabalhos mais conhecidos e como está a sua atuação profissional na atualidade. Segundo, o trabalho de Eucalino Oliveira apresenta uma apuração cuidadosa e uma escrita fluida, o que são recursos fundamentais nesse gênero. Terceiro, considero um grande acerto o uso da hipertextualidade ou multimídia pelo graduando ao colocar os links para áudios e outros recursos que ampliam as informações sobre a sua história. Esse é um recurso ainda pouco utilizado no livro-reportagem, em versão que permite essa oferta dos recursos multimídias, quando ele está no formato de e-book, caso deste trabalho. Quarto ponto, uma sugestão para o futuro, caso haja a publicação deste livro, que considero uma tarefa mais do que fundamental a ser cumprida para Eucalino Oliveira. É uma fusão, né? Ela sugere aqui a fusão do capítulo 3 com a própria introdução, onde poderia ter sido apresentada a sua forma de construção e percurso para a construção dessa história, as entrevistas, os desafios, as conquistas de forma mais reduzida, isso a título de sugestão, reitero, como também creio que o mesmo poderia ter sido adotado em relação à estrutura da reportagem com os capítulos 1 e 2, e 6 e 7. Isso pode ser mais um auxílio à fluidez já presente no texto, mas, reitero, não é nada que tenha prejudicado o conjunto do trabalho. Atenciosamente, Cleidiana Ramos. Então, assim, a professora Cleidiana, infelizmente, não pôde estar aqui conosco, mas eu me recordo, assim, que já no CIP, ela teceu muitos elogios ao seu trabalho, né? Porque ela vislumbrou já... André, quer falar? Fala, André. Abre o microfone. Você pode concluir. Uma observação que eu não falei na hora, eu queria falar. Mas pode concluir, por favor. Concluir, foi só para dizer que o que ela está dizendo no parecer, na verdade, são coisas que ela já tinha
já tinha um vislumbre lá na frente de que esse trabalho, de que Cal entregaria um trabalho com qualidade. Só isso, concluindo. Pode comentar, André. Microfone fechado. Eu acho que ele travou. Ih, caiu. Será? Vamos Travou. aguardar um pouquinho para ver se ele volta. Acho que deve ter dado uma queda na internet dele. Eu estou vendo aqui que Bárbara está presente aqui na plateia. Que alegria ele ver aqui. Boa tarde. Não poderia faltar. Cal é uma pessoa muito especial na minha vida, viu, Cal? Parabéns. Que legal. Muito bom. Isa, eu te amo também. Você é uma pessoa que eu também guardo no coração. Que bom ver isso. Aqui o professor André voltou. Idem, viu? Idem. Vamos lá. Pode falar, André. Agora usa aquele microfone que estava melhor para a gente poder ouvir bem você. Não estou ouvindo. Você está ouvindo, Nízia? Continue, professor. Está me ouvindo? Continue. Estou ouvindo. Está um bocadinho abafado, mas dá para entender. Tá. É uma pequena contribuição também, que eu tinha anotado aqui, não falei, que é o aproveitamento maior das entrevistas que você fez. Né? Você fez uma lista de muitas pessoas próximas a ele, que são... E que eu acho que seria muito interessante que o encantamento que você tem com esse personagem fosse expresso pelas palavras dessas pessoas. Eu acho que faltou mais a presença dessas outras vozes. Eu tenho certeza que as informações que você traz foram recolhidas a partir dessas entrevistas, mas talvez mais aspas, assim, mostrando que é só isso, assim, mostrando que ele encanta muitas pessoas, ele é importante para muitas pessoas, não é só uma avaliação sua, não é só uma impressão sua. Então, eu senti falta de mais e aparecer mais essas vozes dos entrevistados. É uma sugestão apenas. Ok. Então, assim, eu agradeço imensamente as contribuições de André. Eu vou falar rapidamente na qualidade orientadora, assim, dos desafios, né, que foram postos para mim como orientadora desse trabalho. É um trabalho que eu vi, assim, um empenho muito grande, muita autonomia por parte de Cal em conduzir todo o processo. Ele, inclusive, entregou bastante antes do tempo. Não foi aquele trabalho que foi entregue, assim, às portas, né, do prazo final. Então, a gente teve um tempo para reler, né, para poder enxugar, né, algumas, mas sempre passa alguma coisa ou outra, né. Era uma questão também muito, vamos dizer assim, delicada, né, e ao mesmo tempo rica, né, que é o fato de Cal ser sobrinho de Genivaldo, né? Quando eu a princípio não sabia que ele era sobrinho de Genivaldo, e aí logo no início, a primeira reação que eu tive foi a seguinte: eu falei assim, Cal, você vai ter que ter uma atenção redobrada, né? Com relação a como você vai se posicionar em relação, porque sei que você tem muita admiração por ele, né? Então você vai precisar ter um olhar assim mais cuidadoso ainda em relação a como você vai se posicionar em relação a Genivaldo Silva. Então, assim, no princípio do processo, a sugestão foi: vamos olhar o profissional Genivaldo Silva, né? A precarização do trabalho, ele é um peão do rádio, mas ele é um cara que ele trabalhou e não foi reconhecido, né, financeiramente, vamos dizer assim. Então, ele é o profissional, jornalista, sonoplasta, ele é um canivete suíço, ele é tudo que se exige, muitas vezes, que nós, profissionais de comunicação, sejamos, né, nas redações, fazer de tudo. É interessante saber fazer tudo, é interessante, mas é interessante também ser reconhecido por tudo que fazemos, né, em vários aspectos, inclusive financeiro. Então, assim, a minha sugestão foi inserir, né, essa questão da precarização do trabalho do radialista aqui na região, a partir dessa forma como ele se vê, né, o próprio Genivaldo se via e se vê como um peão do rádio, né, e também mostrar o lado artístico dele, a ligação dele com a cultura, os desafios que ele rompeu, né, assimilando as novas tecnologias, porque são 40 anos de vivência, né, com o meio de comunicação, rádio na região. Então, assim, realmente, Cal entrega para a gente uma história que é uma história de vida, que é o que Crime da Medina faz, sem ele ter inserido nas referências essa história do mosaico, embora eu tenha sugerido lá. Você lembra que eu sugeri?
a leitura lá da Cristina Medina. Então, assim, é fazer um mosaico, né, do rádio a partir da história de vida, né, de Genivaldo Silva. Eu acho que ele faz isso, né, e assim, a subjetividade às vezes está aparecendo um bocadinho a mais, né, eu acho que ela pode ser um pouquinho mais reeditada, né, na versão para o livro, né, eu concordo com o André nesse aspecto, né, que a linguagem jornalística, a gente sabe que é uma linguagem substantiva, ela não é uma linguagem adjetiva, né, ela precisa ser uma linguagem que nos remeta a concluir, nós leitores, né, do livro-reportagem, concluirmos que Genivaldo Silva é um personagem importantíssimo para a história do rádio, né, sem necessitar, obviamente, né, que a gente afirme isso durante o livro. Então, assim, vai ter que fazer um pente fino de novo, ele já tinha feito, né, o pente fino, mas, assim, tem vários graus, né, de leitura, e, às vezes, uma vez ou outra, essas questões ficam, né, porque é uma admiração que existe, né, e, inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante, para finalizar meus comentários, acho que eu já estou me alongando muito, mas, assim, eu gostei muito da maneira como Cal encontrou, da maneira que Cal encontrou de se inserir no livro, porque, assim, eu falei para ele isso, eu falei assim, olha, eu acho que não dá para esconder essa admiração que você tem, né, pelo personagem Genivaldo Silva, uma vez que você, de fato, tem essa admiração e você é sobrinho dele. Então, assim, se coloque, veja como você consegue se colocar no livro, né, de uma maneira que o leitor compreenda, né, de onde vem esse ponto, né, em que você vê esse personagem como alguém que é algo para além do rádio, mas que tem uma relação afetiva, né? Tem uma relação de admiração verdadeira, né, pelo personagem. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o trabalho que Cal entregou, né? E é isso. Eu vou agora pedir licença, né? Eu e André, a gente vai dar uma saidinha rápida da sala, vocês podem ficar aí. A gente deve discutir entre 5 e 10 minutos no máximo, né? E a gente vai pontuar o trabalho, né? Fazer a ata, e a gente retorna daqui a uns 5 a 10 minutinhos para fazer a leitura da ata e concluir a defesa do TCC de Cal. Tá bom, gente? A gente vai dar uma pausinha aqui e a gente se fala no WhatsApp, André. Eu posso ligar para você agora no WhatsApp, já que somos só nós dois, viu? Ok, valeu. Pode sim. Cleidiana já sugeriu. Tudo certo, professora. E aí, velho Cal, parabéns. Agradecer a você aí, Paulo Marcos, por estar presente aí. Ao Watson, estou vendo que está aqui também. Bárbara, valeu mesmo aí, viu, Bárbara? Piti. Valeu, massa, Cal, arrasou. Fiquei feliz demais, certo? Me emocionei até, porque você realmente é um cara que merece esses aplausos, né? Quem acompanhou você desde o início como a gente, né, Paulo Marcos? Você viu que eu entrei silencioso. Pode falar, Com certeza, eu entrei lá, você viu, né? Você acompanhou tudo lá. Minha dificuldade no início, hein? Eu cheguei lá não sabia, no mundo que eu tava, né, Bárbara? Eu olhava assim as falas dos professores e como é que eu ia falar também, né? Como é que eu venho de escola pública e nunca vi aquele mundo, e aí eu passo a ver e depois entender. Então agradeço os meninos aí que tá aí com a gente aí. Tem parente também, tem Val Almeida aí. Acho que a minha irmã também, Leilane, que mora em Salvador, tá aí. A gente agradece aí. Uma galera boa. A apresentação foi ótima, tô doido para ler. Também, né, participei de alguns momentos, inclusive lá atrás, em 2019, quando eu entrevistei Genivaldo, foram mais de 80 minutos de conversa. Muita coisa que ele disse eu não escrevi, porque naquele momento eu acho que poderia comprometer, enfim, por conta de várias questões, principalmente dessa precarização do trabalho. Embora meu trabalho foi uma coxa de retalho, que eu juntei a opinião de muita gente, mas ele é um dos caras mais sincerões, assim. E eu também me envolvi muito na história de Genivaldo, é tanto que o título que eu lembro que eu botei, Genivaldo, o título já era algo disso que o professor colocou aqui. O título já era um elogio, porque eu botei o título da história de Genivaldo, seu sobrenome é criatividade. Então não tem como a gente não se envolver, porque o próprio ele sendo personagem no rádio, ou ele sendo ele mesmo, já envolve a gente, né?
desde uma benção à mãe até o velho do forrobodó falando errado, com os causos, etc, etc. E o seu, então, não Paulo, tem como se envolver. O seu foi um dos primeiros que eu li quando eu descobri lá, até para pegar lá, porque só tinha um. E aí a menina da biblioteca disse assim: esse aqui ele deixou aqui no TCC, então você não pode levar. E depois eu conversei com ela, eu tenho que levar esse livro, eu gosto de ler esse livro, não achei em PDF. Aí ela me emprestou por 2 dias. Mas a professora já voltou? Voltamos já com a ata, peraí. A professora Cleidiana já tinha feito a sugestão, né? Hoje de manhã, quando eu conversei com ela, ela já tinha feito a sugestão da nota, por isso foi mais rápida do que vocês imaginavam, né? A nossa reunião. Então, eu vou projetar aqui a ata da defesa e fazer a leitura, né? A ata de defesa é o trabalho de conclusão de curso, aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2023, no horário das 16 horas, em teleconferência pela plataforma Microsoft Teams, foi realizada a defesa pública do trabalho de conclusão de curso na modalidade PEX, projeto experimental, do estudante do curso de comunicação Eucarino Oliveira Silva, intitulado Peão do Rádio no Território do Cisal, Histórias da Vida de Genivaldo Silva, velho do Forrobodó, composto por um memorial e um livro, reportagem, saiu o louvro aqui, livro-reportagem, e aí a banca examinadora se reuniu, qualificou o trabalho como aprovado, com a nota final 10, né? Acho que eu pulei aqui uma parte da defesa, após a defesa, mas enfim, André fez a sua arguição e a seguir foi lido o parecer da professora e a réplica do discente. Então, assim, a sua nota é 10, Cal, o seu trabalho está muito bom, né? O que ele precisa melhorar são detalhes para a publicação, né? Então, você entregou um trabalho muito bom, né? Você nos brindou, né? Vamos dizer assim, nos entregou um presente, né? A gente estava falando sobre isso aí, André, na estante, né? A gente se sentiu presenteado pelo seu trabalho. O que, André? Meu presente de despedida da Uneb de Coité. Pois é, ainda tem isso, a gente vai ficar assim triste que você está saindo, mas eu espero que em breve você entre na Uneb de novo, né? De preferência no nosso campus, porque você vai fazer muita falta, né? Eu também te convidei por isso, porque eu sabia que estava muito próximo a sua saída do nosso campus, e assim, vendo você assim como um jornalista que eu admiro, né, porque você tem um texto que eu admiro muito, assim, um posicionamento político que eu admiro, e eu, assim, quis muito que você estivesse nessa banca também por causa disso, para poder ter um momento para me despedir de você. Então, sendo assim, né, damos por encerrada essa defesa, né? Comemorar agora, celebrar. Parabéns. E aí, comemorar agora, celebrar. Pois é, agora a comemoração total, né? Você merece, Cal, você fez um bom trabalho, né? Diga ao seu tio que eu adorei conhecer ele, mas um dia eu quero conhecer pessoalmente, porque eu não conheço ele ainda. E assim, adorei saber muito dessas histórias todas, que eu acho que foram muito bem contadas por você. Viu? Valeu, então, professora. Agradeço aí aos meus colegas que estão aí, alguns familiares, alguns amigos, né? E dizer assim que Genivaldo Silva parece que ele está viajando, não teve condição por conta de sinal, ele produz eventos culturais, mas ele vai estar gravado. E agradecer a Paulo Marcos, um cara parceiro, um cara que fez um livro também, reportagem, eu li o livro dele, foi um cara que sempre está lá naquele... Pioneiro. Sempre está lá, sempre está ajudando, toda vez que eu incomodei ele assim, ele, mesmo com as Uma coisa que eu disse a ele, Cal, se incomode menos com a apresentação e mais com o memorial. Não sei se você lembra disso, porque ser aprovado com louvor como você fez é pouca gente. Inclusive na minha turma, nem eu que eu falo, porque meu trabalho também foi bastante elogiado, mas eu falhei bastante no memorial. Então, eu fico muito feliz, estou doido para ler também. Parabéns, sucesso. Maravilha. E a gente está doido para ver publicado também, em forma de e-book, né? Usando esses recursos, porque o seu livro-reportagem ele é inovador. Ele está trazendo, né, uma série de recursos multimídia. Eu acho que ele tem tudo para ter assim, uma boa exposição, né, e circulação, né, porque ele é um livro-reportagem que traz muito material para além do que você escreve, né? Então, assim, parabéns mais uma vez, e grata a todos aqui presentes, grata mais uma vez ao professor André,
viu, Cal? E estamos aí, tá bom? Finalizando aqui. Agradecer mais uma vez a professora Nízia, minha orientadora, né, pela atenção, pela contribuição. O professor André, que também foi, assim, no tempo da pandemia, né, ele me deu umas disciplinas, foi num momento pandêmico, foi aquele momento de atribulado e tudo, mas depois pegou uma disciplina com ele lá no campus, disciplina de prática, a gente aprende muitas experiências, e agora as contribuições aí nesse livro reportagem, agradeço demais. E a gente sabe a falta que vai fazer na UNEB, viu, professor? Com o seu jeito aí de botar gente para fazer, botar a mão na massa, e tem que fazer, tem que aprender. Então, agradeço pelas contribuições. Bárbara, o Adson, os demais aí que tá acompanhando. Agradeço demais aí também, né, algumas pessoas que sempre tiveram. Agradecer a Maísa, que pelo poeta, pela poesia, pelo poema de cordel, Núbia Silva também, que contribuiu também com a minha evolução. No mais, agradecer... Ela está presente aqui? Ela não está presente, que ela faz faculdade em feira. Mas eu estou agradecendo aí. Está muito bom o cordel dela. Está muito bom, né, André? Eu gostei do cordel. Muito legal. Eu agradeço muito demais. Muito bacana. Que bom, gente. Eu quero só para finalizar também, informar que a gravação ela fica disponível no Teams por 30 dias. Então, assim, Cal, eu sugiro que você baixe essa gravação e guarde como documento para você, né? Que é importante, tá certo? A gravação da sua defesa de TCC. Daqui a alguns anos você vai ver... primeira turma, acho que Nízia já viu, tem no YouTube, eu publiquei lá da primeira turma um resumo, né? De cada um. Eu acho que isso é um documento que serve para outras pessoas se inspirarem. É verdade. E a gente está precisando ter um repositório que, de fato, reúna todos os materiais que nós produzimos, né? Ele está sendo montado, né? Mas ainda não está